Oi pessoal, bom, estou aqui no nosso laboratório, aqui na faculdade, só para mostrar para vocês alguns materiais que a gente vem comentando, que são de uso da microbiologia. Obviamente essa não é uma nossa bancada de trabalho própria. Na microbiologia a gente trabalha numa zona de segurança, ou ao redor da chama do bico de Bunsen, ou então dentro de uma cabine de segurança biológica, ao menos uma câmara de fluxo laminar, para que não haja contaminação do material e nem do analista. Primeiro passo no diagnóstico microbiológico é relacionado à bacterioscopia, então é a análise da amostra após a coloração no microscópio óptico, no microscópio luminoso, para tentar observar algumas características morfológicas e também reações tintoriais dos micro-organismos, no nosso caso aqui, das bactérias. Então, para isso, a gente usa as lâminas de vidro. Nessas lâminas, a gente vai fazer o nosso esfregaço. Esse esfregaço, ele vai ser utilizando ou um suave, que é uma espécie de um cotonete grandão esterilizado. Após a abertura, é feita a coleta do material e o suave pode ser feito para preparar a lâmina, ou utilizando alças bacteriológicas, que também são usadas para alçar a amostra e para confeccionar o esfregaço da lâmina. Depois da confecção do esfregaço, ele deve ser seco, fixado. Existem algumas restrições para fixação pelo calor, mas ainda é um método utilizado. E a coloração mais usada é a coloração de grã. Então é uma sequência de corantes. Primeiro, cristal violeta, um corante violeta que vai penetrar em todas as células. Depois, o Lugol, que é o agente fixador dessa coloração. Depois, um descorante à base de álcool. E por último, o contracorante, que é a fucsina. Após a remoção do corante daquelas bactérias que são com paredes mais finas, a fucsina vai entrar e vai então a bactéria assumir a sua coloração. Assim a gente vai ter bactérias roxas, gram-positivas, que vão assumir o primeiro corante e não vão se desbotar pelo álcool. E nós vamos ter bactérias avermelhadas, que são as gram-negativas, que após a adição do álcool tem a remoção do primeiro corante e a fucsina é utilizada para permitir a visualização, para permitir a coloração e a visualização. Depois da execução da coloração, a lâmina deve ser seca e levada ao microscópio para visualização. A gente vai poder dizer então qual o formato da bactéria, se possui algum arranjo e também qual é a reação frente ao gram positiva ou gram negativa, com exceções aquelas que não se coram pelo gram, como os bacilos alcoácido resistentes, ou cuja a coloração não tem uma facilidade de penetração na parede, como é o caso das bactérias em espirais. Depois da bacterioscopia, o próximo passo é a cultura e realização de testes de identificação. Para a cultura, a gente usa diferentes meios de cultura, que podem estar acondicionados em tubos ou em placas, como aqui a gente tem as plaquinhas de Petri. Na placa de Petri, esse meio de cultura, ele pode ser adquirido na forma de um pó e depois preparado e colocado na placa. Existem placas de diferentes tamanhos, conforme o propósito que elas se destinam. Ou então, os meios de cultura podem ser adquiridos já prontos. Esses meios de cultura, eles também podem estar em tubos, e aí são mais adequados para os meios de cultura que são líquidos e também semissólidos. Então aqui a gente tem um exemplo, um meio de cultura líquido, um agar bem simples, que é o TBS. Ou ainda em tubos a gente pode inclusive ter meios sólidos, como esse aqui, que é o meio Rugai. Ele é de base inclinada, então ele serve lá na identificação de enterobactérias. E os meios sólidos adquiridos prontos, então de vários tipos, também conforme a finalidade. Agar-sangue, que nós vimos, é um meio de cultura que tem, além da possibilidade de isolamento,
responsável pela observação de formação de hemólise. Então, através da observação do agar-sangue, a gente também tem essa função de indicação da função hemolítica da bactéria. O agar-chocolate, que é um agar mais enriquecido, destinado àquelas bactérias que são fastidiosas, que são muito exigentes. O agar-Maconque, que é, além de ser um meio indicador, também é um meio seletivo, então tem um agente inibidor para bactérias gram-positivas, ele vai permitir apenas o crescimento das gram-negativas e vai mostrar se elas têm ou não a enzima lactase. Então, através da ação dessa enzima, a gente vê uma alteração na coloração da colônia e do meio. O agar-Clade, que é também um meio que diminui a formação do véu através das cepas de proteus e tem agentes indicadores, então também nos ajuda a identificar bactérias que sejam fermentadoras. O agar-Müller-Rito, que é um meio de cultura muito usado para a realização de testes de sensibilidade aos antimicrobianos. Então, esse agar, para a realização do teste de sensibilidade, ele é semeado não com a alça bacteriológica comum, mas com a alça de Drygalski, e essa alça ela é própria para que toda a amostra, todo o inóculo seja espalhado de forma homogênea sobre a superfície do meio. Assim as bactérias vão crescer de maneira uniforme, então nós não vamos observar unidades formadoras de colônia, mas a intenção é que haja o crescimento total para depois colocação dos discos com os antimicrobianos. Então cada disquinho desse tem uma concentração diferente de medicamento, os disquinhos são colocados sobre a placa já semeada e aí a gente vai observar se houve ou não crescimento em volta dos disquinhos contendo os antibióticos, sabendo se a bactéria então é sensível ou resistente. Além das amostras, a gente trabalha com controles para o controle de qualidade e com cepas bacterianas que a gente adquire. Essas cepas de diferentes bactérias, elas podem ser usadas para controle ou mesmo para teste. Então aqui a gente tem um exemplo, uma cepa de Staphylococcus aureus, ela está liofilizada, né? Então aqui é um disquinho sólido e essa bactéria, quando vai ser utilizada, ela é diluída e reativada à sua cultura. Então, diluição com salina e depois inoculação em meios líquidos, servindo para nutrir e propiciar o crescimento dessas cepas bacterianas para que a gente faça as análises. Então, o objetivo foi só para mostrar um pouquinho para vocês, né, dos materiais aí que brevemente, se Deus quiser, vamos trabalhar juntos aqui no laboratório. Tá joia? Valeu, pessoal!